Está escrito assim, Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eu vou pular, porque depois nós vamos entrar no centro dessa história. Eles não reconheceram Jesus, andaram quilômetros com ele, até que tiveram uma experiência de libertação. Mas no versículo 28, há um ponto decisivo. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E ali, acredito que todos vocês conhecem essa história. À mesa, ao partir do pão, seus olhos foram abertos. Eles perceberam que quem estava ao seu lado era Jesus e voltaram ao propósito, porque estavam desistidos. Esses 2 homens estavam, apesar de serem discípulos de Jesus, significa que eles faziam parte do círculo íntimo do Senhor, que eles andavam com Jesus, mas eles estavam voltando não apenas à sua aldeia de origem, mas à sua velha vida, muito provavelmente. Eu não sei se você viveu em algum momento essa experiência na sua fase escolar. Alguém ainda está estudando aqui, não? Na escola, na faculdade? A maioria já passou por essa fase, né? Eu também, faz tempo. Mas você se lembra do dia em que você tinha uma prova com várias questões e logo no começo da prova uma questão desafiadora lhe prendeu? Você ficou ali tentando resolver aquele problema, não conseguia achar o caminho, perdeu todo o seu tempo naquela questão, o tempo passou e ao final você tirou uma má nota porque não foi estratégico, não é? Ao perceber que não tinha como solucionar aquele problema, você deveria ter passado adiante. Mas você travou ali, insistiu ali. E a sua insistência com aquilo que você não sabia resolver o impediu de avançar para aquilo que certamente você resolveria e lhe aprovaria. E por isso você tirou nota baixa. Alguém já teve uma experiência semelhante a essa algum dia na vida? Alguns aqui. Mas você pode imaginar quão frustrante é depois pegar a prova resolvida e dizer: puxa vida, todas essas outras questões eu dominaria, mas eu gastei todo o meu tempo, eu fiquei travado numa questão. E é sobre isso que eu quero falar, porque todos nós aqui somos discípulos de Jesus, já estamos caminhando com Ele no ministério, mas não estamos isentos de ser visitados por surpresas que não estão no nosso script e nos embaraçarmos ali. Se eu perguntasse como está a sua vida agora, sua vida pessoal e também a sua vida ministerial, é possível que num grupo como esse alguns iriam me contar uma experiência excitante. Eu estou na crista da onda, eu estou vivendo dias de muita empolgação, o Senhor está me usando, a minha casa está bem. Ou talvez alguém me chamaria no canto e diria: pastor, tem sido dias tão difíceis para mim. E eu preciso, na verdade, de oração, porque não está fácil. Independente de qual seja a sua situação agora, eu tenho uma certeza, mesmo sem conhecê-la: não vai durar para sempre. Nem a crista da onda e nem o sofrimento vai durar para sempre. E exatamente quando nós somos surpreendidos por algo negativo, algo forte, uma perda, uma decepção,
nós podemos nos complicar e podemos paralisar o processo de Deus e corremos riscos sérios. Eu conheço gente que de fato desistiu da fé porque não soube processar um problema. Outros não desistiram de Deus, mas desistiram do propósito, encostaram o arado, deixaram no campo. E eu diria que viver em nome de Deus fora do propósito de Deus é muito pobre. Esses dois homens aqui estavam vivendo esse momento em suas vidas. 3 dias antes desse encontro com Jesus, eles foram surpreendidos pela cruz. Não deveriam ser, porque Jesus lhes havia advertido. Jesus vinha falando: está chegando o tempo difícil, é necessário que eu vá, o Filho do Homem será entregue, eu morrerei, mas ao 3º dia ressuscitarei. Mas parece que por mais que Jesus procurasse preparar o coração deles para aquele momento, não só eles dois, mas os demais de uma forma geral, estavam assim como tão seguros de que a vida seguiria sem sobressaltos, que quando finalmente aconteceu a crise da cruz, eles viram o seu Senhor sangrando até morrer. Era aquele mesmo Jesus que os havia seduzido com tanta graça, tanto poder, o mesmo que fazia milagres ao ponto de ressuscitar mortos diante dos olhos deles. Por isso, talvez eles tenham desenhado uma caminhada assim, sempre de vitória em vitória, mas a cruz pareceu uma derrota. E eles não souberam processar isso, travaram ali. Já era domingo, 3 dias tinham se passado, Jesus Cristo ressuscitado apareceu no caminho, andou com eles e eles não o reconheciam. Estavam com travas tão fortes em seus corações que sequer reconhecer Jesus eles podiam. Sim, eu sei que tudo indica que a aparência de Jesus depois de ressuscitar era um pouco diferente, mas de toda forma, era o mesmo Jesus. E eles demoraram de perceber, e pior, seguiram o seu caminho de desistência até que finalmente tiveram uma experiência de libertação. E o que eu quero nessa noite, queridos, é conversar com você aqui de uma maneira muito sincera sobre esses momentos que nós vamos passar. As coisas não vão acontecer sempre como nós gostaríamos. E é bom que nós aprendamos a lidar com isso. Porque esses homens estavam tão desanimados ao ponto de voltar à velha vida depois de ter deixado tudo para seguir o Senhor. E porque seus olhos estavam fechados ao ponto de não reconhecerem Jesus. Quilômetros andando e ouvindo Jesus e ainda assim não perceberam que era Ele. Eu identifico aqui algumas travas na vida deles e que eu vejo na vida de muita gente, eu vejo na vida das minhas ovelhas e algumas vezes elas quiseram também travar o meu coração. Agora eu vou ler um pouco mais detalhadamente a história e mostrar para vocês essas travas. Quem sabe você se identifique ou guarde essa informação para o dia em que você se deparar, porque a vida é assim, queridos, não se enganem. A vida é uma grande prova, ok? Você foi qualificado para fazer essa prova por causa do sangue de Jesus. A graça lhe pôs aí, você pela fé entrou no reino de Deus e começou uma prova. E você precisa se qualificar para um grande galardão. E há muitas questões. E algumas delas estarão para cima da sua capacidade de entender. E aliás, aqui eu já vou mostrar para você a primeira das travas que estavam prejudicando esses 2 discípulos.
que eu diria que é o martírio das perguntas para as quais nós não temos resposta. Veja, nos versículos 14 e 15, diz que no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, eu estou usando aqui a Nova Versão Internacional, mas na Revista e Atualizada diz que enquanto faziam perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eles estavam fazendo perguntas um ao outro ou a si mesmos acerca de tudo o que haviam vivido desde 3 dias antes. E eles não conseguiam compreender. Eles estavam preparados para seguir Jesus, não Jesus da cruz, desfigurado, fraco, perseguido. Eles estavam preparados para servir o Jesus dos milagres, das palavras maravilhosas, e aquilo embaralhou a mente deles. E amados, desde o princípio, nós somos traídos pelo desejo de entender tudo. Olhe para a primeira cena da história humana, ou uma das primeiras cenas. Satanás está travestido de serpente, oferecendo a Eva um fruto. E embora ela tivesse uma palavra clara de Deus, foi seduzida e comeu daquele fruto e deu ao vacilão do seu marido, e ele também comeu. E edificou a vida de todos nós. Dificultou a vida de todos nós. Mas veja, não era apenas, a Bíblia diz que Eva, vendo que o fruto era agradável aos olhos e bom para dar entendimento. Não era só um fruto que parecia gostoso, tinha algo muito mais sedutor na proposta daquele fruto. Satanás havia usado do que ele faz de melhor, da mentira, do sofisma, para dizer: se você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Deus, conhecedora do bem e do mal, você vai entender tudo. E aqui para nós, é tudo que nós queremos, entender tudo. Mas eu estou aqui para dizer a você que há muitas coisas que nós não vamos entender. Não está no cardápio de Deus nos dar explicação ou entendimento sobre tudo o que nos acontece na vida. Muitas vezes você vai viver circunstâncias para as quais você não tem explicação. Circunstâncias difíceis, eu digo. Eu tenho estado tantas vezes diante de um crente sincero, aflito, em lágrimas, pedindo ajuda ao seu pastor e dizendo: pastor, por quê? Porque o meu esposo partiu tão cedo? Porque o filho com quem eu sonhei, por quem eu orei tantos anos, morreu antes de nascer no meu ventre? Pastor, por quê? Depois de trabalhar 20 anos naquela empresa e ser o funcionário mais confiável, dar os meus melhores talentos ali, eu fui colocado para fora, um malandro chegou e tomou meu lugar e agora eu não tenho como pagar as minhas contas, sendo que eu sempre fui fiel a Deus. Por quê? E amados, eu acredito que se você é líder, você já passou, vai passar por situações assim. Em muitas dessas ocasiões, ouvindo essas histórias e essas perguntas, a única resposta que eu tinha para dar era: eu não sei. Eu não sei. Eu também não entendo. Amados, eu não entendo porque o meu médico, o meu discípulo, agora, um dos homens mais compassivos que eu tenho na minha igreja, um homem que virou um anjo de uma comunidade inteira, sem falar dos de fora,
Um cara que, sem ser o médico da minha mãe, passava no quarto dela quando ela estava internada por meses, praticamente todos os dias, só para vê-la. E hoje eu recebi uma mensagem dele, não está fácil. Um câncer que voltou, uma cirurgia complicadíssima e provavelmente a necessidade de começar um processo de quimioterapia. Aí na minha vontade de entender, eu vou para a oração e digo: Senhor, mas por que ele? Ele é tão bom, ele é tão fiel, ele semeia em tantas vidas, ele tem sido fonte de saúde para mim. E nem sempre eu tenho respostas. E nós precisamos nos acostumar com o fato de que vez aqui, vez ali, nós não teremos respostas. Porque não fomos chamados para entender tudo, fomos chamados para confiar. Você foi chamado para confiar, mesmo que não entenda. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Deus, em sua soberania e sabedoria, determinou que certas coisas são só dele. Renda-se a isso, meu irmão. Porque senão você pode ficar travado num problema que você nunca vai conseguir resolver, enquanto o plano de Deus lhe espera adiante com tanta coisa sobre a qual você terá domínio e controle. Então, a minha palavra, que eu creio que é a palavra de Deus para o seu coração, é: não trave em algo que você não compreende. Passe adiante. Confie no Senhor. Tenha a atitude que teve o salmista no Salmo 139, versículo 6, ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Gente, isso é humildade, isso é rendição. Quando nós percebemos que Deus não está querendo nos dar explicação sobre algo, ao menos não está querendo hoje, e sobre algumas coisas Ele não nos dará explicação nunca, nós precisamos simplesmente reconhecer que somos homens e que o conhecimento daquilo é maravilhoso demais, muito elevado, e que nós não podemos atingir. Então, ponto final. Eu não entendo, mas eu confio. É o mesmo espírito do Salmo 131, versículos 1 e 2. Foi por isso que eu pedi que você anotasse os textos, porque quem sabe você pode voltar a eles, deixar Deus fazer algo mais profundo depois. No Salmo 131, ele diz: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas maravilhosas demais para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Essa é a atitude, queridos. Senhor, eu reconheço que há coisas que são muito grandes e eu não vou perder o meu tempo com elas. Eu não vou me exercitar em grandes assuntos e nem em coisas maravilhosas demais. A minha decisão é calar a minha alma. Como uma criança no seio da sua mãe. Eu estou curtindo a adolescência agora, irmãos. Que delícia! Meu netinho nasceu, Tito está nos alegrando. Que maravilhoso é vê-lo descansando no seio da minha filha. Ele não entende nada. A gente conversa com ele. Ele faz de conta que entende, mas não entende.
E às vezes nós somos assim, como bebês tentando entender a mente de um gênio. Isso ainda é pobre para comparar, porque são homens tentando entender a mente de Deus. O que nós precisamos fazer é calar a nossa alma e descansar nos braços do nosso Pai. Se eu não posso entender, eu posso confiar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Então essa trava precisava ser retirada, para que os corações desses homens fossem livres e eles voltassem ao propósito. Mas havia outras. Eu sigo na leitura de Lucas 24, versículo 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou a Jesus: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? É até engraçado. Ele está perguntando para Jesus, que eles não reconhecem como Jesus, se ele sabe o que aconteceu com Jesus. Mas o que me chama a atenção é a surpresa dele, porque Jesus então começa a andar com eles e pergunta sobre o que vocês estão discutindo, conversando, fazendo perguntas. E ele, Cleopas, diz: você é o único. Você está alienado. Você é o único que não sabe o que aconteceu. E amados, se tem uma coisa que pode nos prender, é a expectativa de que o mundo gire em torno da nossa dor. Muitas vezes nós criamos essa expectativa. É quase que uma cobrança. Todo mundo, ou pelo menos as pessoas mais próximas de mim, precisam sofrer o quanto eu estou sofrendo. Elas precisam perceber o meu drama. Esperar isso é legítimo, mas é frustrante. Porque ninguém vai sofrer o nosso drama como nós sofremos. Eu disse que eu ia ser bastante realista com vocês aqui. Afinal de contas, eu estou tentando cooperar com o Espírito Santo para que ele forje aqui líderes que sejam inabaláveis. Você precisa ser um homem, uma mulher, um líder inabalável. E isso não pode depender de mar tranquilo o tempo todo. Você vai ter decepções e muitas vezes vai sangrar. E nesses momentos de extrema carência, nem sempre as pessoas que mais lhe amam estarão tão envolvidos quanto a sua alma gostaria. Não necessariamente porque essas pessoas sejam indiferentes, mas porque elas têm que seguir também a sua própria vida. Elas não podem parar e mergulhar 100% na nossa dor. Nós precisamos desfazer essas expectativas. Pera lá, pastor, você está querendo me convencer de que eu não devo esperar nada dos homens? Não, eu estou querendo lhe convencer de que você não deve esperar tudo dos homens. Os homens não têm tudo o que você precisa, especialmente no dia do seu drama, da sua cruz. E a gente precisa entender isso. Essa sensação é normal. No Salmo 142, diz: olho para a minha direita e vejo, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Sinceramente, irmãos, algum de vocês já sentiu essa sensação? Ninguém se importa o quanto deveria se importar. Quem já sentiu isso? Ao menos sentiu. Boa parte de nós. Eu também já senti. E olha, em parte é verdade. Não é que as pessoas não se importam. É que a nossa dor é a nossa dor e só será a dor do outro em parte. E é melhor que a gente perceba isso, mas veja, há um consolo. Versículo 5,
O salmista está dizendo, de novo, Salmo 142, 4. Olho para a minha direita e vejo que ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Versículo 5. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Então, ainda que eu não tenha todo o suporte, toda a atenção, todas as lágrimas de quem está ao meu lado, eu posso ter a certeza de que o meu Deus estará comigo. Amados, embora eles não tivessem percebido, Jesus estava ali com eles. E não foi uma coincidência, era o domingo de ressurreição. Jesus estava assim, sabe, cheirando glória. E não foi que ele estava passando pelo caminho de Emaús e encontrou os caras. Jesus não estava passando por lugar nenhum. Jesus foi ao encontro deles na sua dor para restaurá-los. Então guarde isso no seu coração. Se em algum momento da sua vida, quem está à sua volta não consegue mergulhar, sabe, se o mundo não vai parar para sofrer com você, saiba que o seu Deus estará presente e no seu coração estão todas as respostas e isso lhe basta. Amém? Tá normal, irmãos? Quantas pessoas você conhece que estão fora da igreja e o argumento que tem é porque quando eu precisei, ninguém me acudiu, ninguém se importou. Você conhece alguém com esse argumento? Travas da alma, sofismas. A minha definição de sofisma é uma mentira com cara de verdade. Isso é um sofisma. A minha mãe faleceu alguns anos atrás, aliás, eu estava aqui em Curitiba para um evento. Quando eu recebi a notícia da sua morte, tive que voltar correndo para Ribeirão. Seus últimos anos foram muito difíceis. Ela tinha Alzheimer, sua personalidade mudou completamente, muitas limitações. Ela morava de porta comigo, no mesmo andar do prédio. Eu procurava estar lá, eu sofria, eu chorava. Eu procurei dar a ela o meu melhor, mas eu não podia ser onipresente. Eu não podia estar em todas as suas necessidades. Eu não podia sentir o que ela sentia, até porque ela não compartilhava os seus sentimentos. E ainda que compartilhasse, seriam os seus sentimentos. Ninguém tem para dar o que nós precisamos, a não ser o Senhor. Amém? Paulo fala sobre isso, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 16 e 17. Ele diz, na minha primeira defesa, ele estava sendo julgado, realmente num momento difícil da sua vida. Ele diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui liberto da boca do leão. Esse é um homem maduro. Ele não nega a realidade que os homens nem sempre estão presentes. Todos me abandonaram num momento difícil, ninguém estava comigo. Mas aí vem a maturidade, que isso não lhe seja cobrado. Eu entendo que as pessoas têm os seus limites, até mesmo as suas covardias. Mas ele não para por aí. Não é um crente mimizento que está reclamando e dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer, como é que eu posso seguir? Não. As pessoas não puderam estar ao meu lado ou não quiseram estar ao meu lado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças e eu fui libertado da boca do leão. Então aprendamos nós a esperar completamente na graça. A minha graça te basta. Salmos 27:10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Amém? Salmos 46:1. Eu disse que eu ia lhe dar muitos textos bíblicos aqui.
E eu realmente acredito que o que está escrito tem mais poder do que aquilo que eu posso argumentar. Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Diga comigo, meu Deus é bem presente na angústia. Que isso nos baste, irmãos, para que nós não travemos na nossa jornada. Então ele pergunta para Jesus, és tu o único que não sabes das coisas que aconteceram? Versículo 19, que coisas? Jesus, ele tinha bom humor, fala a verdade. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Aqui está, de certa forma, exposta uma outra trava que muitas vezes nos desafia, que é a dificuldade de lidar com as expectativas frustradas. A maioria de nós aqui tem dificuldade de lidar com expectativas frustradas. Veja, esses homens, embora tenham sido advertidos pelo Senhor de que haveria uma crise, haveria morte, haveria perseguição, tudo isso havia sido predito, mas eles estavam tão empolgados com o Superman Jesus, que resolvia todas as paradas, que eles não conseguiram então superar a fraqueza da cruz. Veja, não fazia parte do script deles. Todos nós fazemos scripts. E é bom que façamos. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Então eu não estou querendo desestimular você a fazer planos e a orar por eles e a dizer, Senhor, faça assim na minha vida, faça assim na minha família, faça assim nos meus negócios, e esperar de fato que aconteça de acordo com aquilo que você espera, que você deseja. Mas escuta que é muito aconselhável que ao final dessas orações você diga, se tu quiseres. Porque, irmãos, nem sempre o script de Deus casa com o nosso. Nem sempre as nossas expectativas, por mais fiéis e dedicados e crentes que sejamos, se cumprem. Eu sou um cara planejado, eu gosto de ter o controle de tudo. A minha esposa é o contrário, a minha esposa é aventureira, ela crê que vai dar certo, e vamos que vamos. Eu não. Se nós vamos viajar, e nós vamos viajar semana que vem, vamos para a Europa, cumprir alguns compromissos ministeriais lá, mas também tirar um tempo de férias. Eu já estou com tudo organizado, todas as passagens compradas, todos os hotéis reservados, está tudo milimetrado aqui. Mas eu tenho que admitir que por mais que eu queira controlar as coisas, às vezes algo sai da rota. Eu posso estudar o GPS antes, eu posso encontrar o caminho melhor, eu posso prever o tempo que eu vou chegar. Mas às vezes um acidente na estrada, uma obra na pista, me obriga a refazer a rota, a refazer os planos e a abrir mão da expectativa que eu tinha. E eu acho que você precisa pedir ao Espírito Santo para lhe ensinar a viver essas surpresas. Um dos problemas desses rapazes aqui, eu pelo menos os vejo assim como rapazes, é que eles fizeram um desenho. Nós esperávamos que ele fosse aquele que haveria de redimir Israel. Eles criaram expectativas sobre Jesus e sobre como seria a caminhada, que não incluíam a cruz.
E quando a cruz veio, então o coreto deles bagunçou. Vocês estão comigo? Estou conseguindo me expressar direito? Lembra da história de José? José, filho de Jacó? Eu tenho um livro escrito sobre José, Liderança Acima da Média. Eu falei dele agora há pouco, não é? José era um garoto prodígio. Ele era o preferido do seu pai. Ele tinha a roupa que os outros irmãos não tinham. E não apenas a predileção do seu pai por ele, mas o próprio Deus lhe dava sonhos. E em todos os sonhos, Deus colocava José no topo. Mas de repente, assim, do dia para a noite, irmãos, ele é traído pelos seus irmãos, vendido a estranhos. E no dia seguinte ele acorda no Egito, numa praça, sendo vendido como escravo. Deus não lhe deu spoilers sobre isso. Não houve sonhos dizendo: José, prepare-se para o tempo do Egito. Vão ser 22 anos de escravidão, você vai ser injustiçado ali. Não, ele não teve esses avisos. Ele se preparou para o topo. Mas o Egito aconteceu. E ele é tão admirável e se torna uma inspiração para nós, porque apesar de tão jovem, ele estava tão arraigado em Deus, que ele superou a dificuldade de lidar com as expectativas frustradas. Eu imagino que aquele rapaz muitas vezes se perguntava: mas o que eu estou fazendo aqui nessa condição? Eu estou numa cadeia, eu estou preso, eu não sei nem se os meus pais continuam vivos, eu estou preso por algo que eu não fiz. E sobre as promessas de Deus, ele me mostrou abençoando a minha família. Eu não tenho nem família agora. Expectativas frustradas, no caso dele, superadas, porque ele era um ramo cujas raízes estavam nas águas. Amém? Então planeje, espere o melhor. Eu não estou aqui para lhe ensinar a ser pessimista. O pastor Danilo veio aqui na comunidade Alcance ensinar a gente a ser pessimista. Não. Eu vim aqui dizer para você que a sua vida tem um destino e que esse destino é a glória. Mas entre a glória e você, às vezes vai haver momentos de cruz. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor, esse prevalecerá. Muitos são os planos do homem. Pode fazer, faça. A Bíblia nos manda planejar. Mas sempre sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão. Aprenda a dizer: se Deus quiser. Amém? Eu pretendo isso. Se Deus quiser, alcançarei. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículos 35 e 36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, veja bem, queridos, quando a nossa rota tiver que ser recalculada, quando uma expectativa que nós geramos não for cumprida, for frustrada, então o que a palavra está nos dizendo é que nós não devemos perder a nossa confiança. Mantenha-se confiante no plano geral de Deus. Se você não está entendendo uma parte da coisa, simplesmente mantenha a sua confiança. De novo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas são todas as coisas. Eu estou aqui para te dizer que no fim tudo vai dar certo. E se não está dando certo agora é porque não chegou o fim. Aliás,
mesmo que não pareça, está dando certo. Quando Jesus estava naquela cruz, sangrando, entregando o seu espírito, embora parecesse a derrota, a destruição de tudo, estava dando certo, porque os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos pensamentos. Então não abandone a sua confiança, continue confiando. E no versículo 36 ele diz: porque necessitais de paciência. Então calma, espera o próximo capítulo. Porque talvez no próximo capítulo você não tenha a resposta para o capítulo de agora. Mas no próximo capítulo você verá que Deus continua conduzindo a sua vida em vitória. Amém? Mas eu preciso lhe falar de uma última trava para nós termos um tempo de oração e eu não abusar de vocês aqui. Versículos 22, voltamos para o nosso texto, Lucas 24, 22. Eles estão dizendo para Jesus: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E parece que o mas não o viram tem mais peso do que os sinais que eles haviam recebido através das mulheres. E aqui eu vejo uma outra coisa que nós precisamos superar. É a dependência de provas inequívocas para termos esperança. Nós fomos chamados a viver pela fé. Amém? E fé não tem nada que ver com sinais. Fé tem a ver com palavra. Eu apoio a minha fé na palavra, não nos sinais. Veja, esses dois estão dizendo: nós não temos nenhuma coisa clara acerca da ressurreição dele. Por isso estavam voltando para casa, desistidos. E se a gente espera sinais para crer, então vira um ciclo vicioso, porque é a fé que ativa o milagre. Mas se nós dependemos de ver para crer, então nós não cremos, e se não cremos, não tem milagre. Tá dando para entender, não? Então a pessoa está orando e jejuando e ela volta ao médico. E o médico abre o envelope dos novos exames. E ela espera que ele diga: opa, parece que algo está acontecendo. Essas taxas aqui melhoraram muito. Mas às vezes, na volta com os novos exames, o médico abre o envelope e faz aquela cara: parece que piorou. E o crente para de crer, porque esperava ter um sinal. Irmãos, vamos buscar no Senhor, e nas pequenas experiências que vamos vivendo, desafios da vida, vamos buscar uma fé que não depende de sinais. Uma fé que é ativada sem sinais, ou que já se abastece dos mínimos sinais. Da história das mulheres, da nuvem do tamanho da mão de um homem enquanto eu estou buscando tempestade. Isso já é suficiente, porque eu tenho uma palavra de Deus, porque senão nós vamos ficar presos em certas circunstâncias
sem viver o melhor de Deus. Hebreus 11:1 define a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Você não precisa ver. Se você está agora, passando por um drama e orando e jejuando, e você não vê sinais de mudanças, continue crendo, em especial se você tem uma palavra de Deus para se apegar, para lhe apoiar. Continue crendo. Porque como diz Paulo em 2 Coríntios 5:7, nós andamos por fé e não por vista. Fala para o seu vizinho aí, nós andamos por fé, meu irmão, não por vista. Então, se tiver o que ver, dá glória a Deus e se fortaleça. E se não tiver sinal algum, creia. Amém? Porque o Senhor, Ele sempre termina aquilo que Ele começa. Eu leio mais um texto, só para fortalecer essa ideia, um grande exemplo, para nos inspirar, para dizer não é teoria não, gente como nós viveu isso. Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Que tremendo! A Bíblia, com essa linguagem educada e clássica, parafraseando aqui, irmãos, era o seguinte: Abraão reconhecia que não tinha Viagra que desse certo na vida dele mais, e que a velhinha já estava na menopausa há décadas. Mas ainda assim ele creu. Crendo contra a esperança, crendo contra as evidências, crendo porque tinha uma promessa. O que eu estou dizendo para você é: apegue-se sempre às promessas, ainda que você não tenha nenhum sinal de que vai acontecer. É assim que nós vamos viver os grandes milagres da nossa vida. Terminando a história, versículo 25, Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Como vocês custam a entender e como demoram a crer. Esse é um outro problema nosso, pelo menos de parte de nós. A lentidão para entender, aceitar que o sofrimento faz parte do processo. Escuta aqui, estou terminando. Você não foi chamado para o sofrimento. Ninguém aqui foi chamado para o sofrimento. Amém? Não me venha, de vez em quando chega um crente, daqueles bem para baixo, ele fala assim: pastor, eu acho que o meu ministério é ser um Jó. Eu falo, glória a Deus, então você está prosperando, você vai acabar a vida com 2 vezes mais do que tudo que você perdeu. É porque esse foi o chamado de Jó. O sofrimento foi uma fase. O sofrimento sempre é uma fase. Você foi chamado para a glória. Amém? Mas o sofrimento faz parte do processo. Eu sei que tem um evangelho fofinho sendo pregado pelos púlpitos do mundo, dizendo que depois de Jesus vai ser tudo legal. Tudo bem, sem dores. Mas esse não é um evangelho verdadeiro. Sofrer faz parte. Amém?
De novo, por favor, não me entendam mal. Eu não estou aqui tentando levá-los ao sofrimento. Eu estou aqui apenas dizendo que quando ele acontecer, é só uma parte do processo. Permaneça firme. Eu acho interessante, João 16:33, Jesus diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz. Pensa, Jesus reunindo os discípulos, falando assim: pessoal, vou falar umas coisas aqui para vocês, para que vocês tenham paz. Eu acho que eles se prepararam para, ele vai falar que vai ser tudo legal, que vai dar tudo certo, que vai ser sempre mar tranquilo, vento favorável. Aí Jesus disse: quero dizer uma coisa para que vocês tenham paz. No mundo tem perrengue. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja que a paz que o Senhor quer que tenhamos e preservemos não é a paz do mar tranquilo. É a paz da segurança de que quando o mar se agita é só um momento, vai passar. A cruz é passagem, a glória é eterna. Por favor, fique em pé, em nome de Jesus. Eu quero que você, nessa noite, ao ouvir essas coisas, permita que elas fiquem aí no seu coração como uma vacina, mas quem sabe alguém que está nesse momento vivendo um drama, fazendo perguntas, querendo a solidariedade do mundo todo e travado numa questão que não consegue resolver. Quem sabe o que você precisa agora é simplesmente dizer: Jesus, eu estou tão perdido, mas fica comigo. Entra na minha casa agora. Aqueles homens, embora não tivessem reconhecido Jesus, uma centelha, o coração deles ardia enquanto Jesus falava. Isso fez com que eles o convidassem para entrar, e ao entrar na comunhão, seus olhos foram abertos. As travas foram retiradas, e o resultado disso é muito interessante. Se você lesse o final dessa história, você veria uma coisa: quando os olhos deles foram abertos, está no versículo 31, e eles o reconheceram, ele desapareceu da vista deles. Quando eles o reconheceram, Jesus desapareceu da vista deles, não da vida deles. E imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Imediatamente eles procuraram os apóstolos que estavam reunidos com outros irmãos, e eles disseram: estamos de volta ao propósito. As travas do nosso coração foram arrancadas, nós estamos livres. Amém? Eu queria lhe dar um minutinho para que você orasse ao Senhor. Eu não sei se Deus pôs essa palavra, que é muito mais uma palavra pastoral, no meu coração. Eu acredito que seja porque Ele queira destravar alguém aqui, ou porque Ele queira preparar você para as crises que virão. Que o Espírito Santo lhe lembre do que você ouviu e que você simplesmente mantenha a sua confiança. Converse com Deus agora, feche seus olhos. Antes que eu ore por você, ore você mesmo. Em especial se você está preso em perguntas martirizantes. Talvez algo lhe aconteceu há muito tempo e você não avança por causa daquele problema. Você não consegue aceitar e muito menos entender. E o Espírito Santo está pedindo a sua rendição. Entrega para Ele, querido. Passa adiante. Vai adiante, deixa isso para trás. As coisas ocultas, encobertas, pertencem ao Senhor. Você não foi chamado para entender. Você foi chamado para confiar. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, Tu conheces os corações, Tu perscrutas as profundezas do homem. E eu quero te pedir, derrama desse óleo libertador sobre a vida daquela pessoa que está travada num momento difícil da sua vida.
Ajuda aquele que teve as suas expectativas frustradas. Ajuda aquele que se sentiu ou se sente muito só num problema. Ajuda-o a perceber que o Senhor está no caminho com ele. Eu oro, Senhor, oro por aqueles que não estão nesse recinto, mas que de longe estão recebendo essa palavra. Eu oro para que o Teu Espírito abra os olhos que estão turvados, fechados, cegos por causa da decepção. Abra esses olhos para perceber que Tu estás aqui, que a cruz foi só a plataforma para a ressurreição. E que assim é na nossa vida também. Eu te peço mais, meu Deus, eu não sei o que vai me acontecer amanhã, e nem o que vai acontecer aos meus irmãos. Nós esperamos o melhor, nós estamos avançando para o melhor. Mas eu te peço, Senhor, se vamos enfrentar momentos de cruz, que o Espírito dessa palavra nos sustente. Que nenhuma provação, nenhuma questão nos tire do caminho, nos tire da direção certa. Meu Deus, livra-nos de voltar para Emaús, Senhor. Guarda o nosso coração na verdade da Tua presença, e nós Te serviremos até o último dia da nossa vida. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Você recebe essa palavra? Sem travas no coração, pelo amor de Deus. Deus os abençoe.